Oi pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? A gente vai hoje fazer uma breve revisão, falar um pouco sobre a questão do movimento hip hop, sobre o grafite, sobre as características do movimento, tá? Primeiro vamos falar sobre a origem do movimento hip hop. Ele surge lá nos Estados Unidos, certo? Principalmente na cidade de Nova York. Surge nas comunidades jamaicanas, tá? O movimento hip hop ele tem origem lá no final da década de 70, meados pro final da década de 70. E ele é uma linguagem de resistência política e social. Nasceu nos bairros pobres, nos bairros de periferia, tá? O movimento hip hop tem 4 elementos: a música dos DJs, a poesia dos MCs, nós temos o breakdance, certo? E nós temos o grafite. O grafite ele chegou a ganhar tal proporção, tal tamanho, que hoje ele se tornou uma linguagem separada do movimento hip hop. Ele não precisa estar dentro do movimento hip hop para existir. É diferente do breakdance, é diferente do rap, é diferente do DJ, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa saber é que DJ significa disc jockey. Então ele é responsável por fazer mixagens de músicas, tá? E criar um novo ritmo em cima disso. O rap, ele é feito, né? O rap significa Rhythm and Poetry, ritmo e poesia. E ele é feito através de um MC. O MC, ele é o mestre de cerimônia, certo? O break é uma dança de rua, tá? Em geral, ele envolve movimentos no chão, no solo, tá? E uma coisa que é importante é que ele é uma modalidade de competição, tá? E isso é muito característico do breakdance. E também, uma outra característica importante do breakdance é o improviso, tá? E o grafite é uma pintura feita em muros, ruas, calçadas, prédios, certo? Que envolve toda a questão, todas as características da cidade, tá bom? A gente, ao longo dessa unidade, viu que algumas pessoas foram responsáveis pela manutenção e pela propagação do movimento hip hop. Vamos falar de algumas dessas pessoas e algumas dessas características para a gente compreender melhor. Primeiro, vamos falar sobre o Afrika Bambaataa. Ele diz que o movimento hip hop ele foi um DJ, né? E ele é considerado o pai do movimento hip hop. E ele diz o seguinte, que o movimento hip hop não tem 4, mas 5 elementos. E um deles é o conhecimento. Então ele prega que as pessoas precisam ter conhecimento para poder compreender melhor a sua realidade, tá? Ele também tem uma fundação que é a Universal Zulu Nation, onde ele tira pessoas jovens das ruas, ele estimula a participar dos movimentos culturais como uma forma de adquirir conhecimento e compreender melhor sua realidade. Uma outra coisa que a gente precisa saber é que o rap, ele não surge, tá, aleatoriamente nas comunidades. Ele vai surgir como? Lá nas comunidades jamaicanas, lá na Jamaica, eles utilizavam carros de som onde as pessoas iam em cima, os MCs iam, passando recados, falando sobre problemas da sociedade, da comunidade, e isso se tornou um hábito. Então eles trouxeram isso, levaram isso para os Estados Unidos e uniram esse tipo de situação, de manifestação com as poesias, certo? Então nós falamos um pouquinho também sobre a questão do rap freestyle, né? Diferente do rap que é gravado por alguns artistas, onde eles compõem. O freestyle não, ele pega os títulos, o tema na hora, e ele vai compor na hora em cima dessas temáticas, tá? Sobre o breakdance, a gente falou sobre 2 características principais, que ele se parece muito com o street dance, e que as pessoas, cada dia que passa, elas vão se especializando mais no breakdance e estudando mais sobre a origem dos movimentos, né? Um dos exemplos é o Keith Haring, que ele trabalhou em cima, todas essas pinturas dele praticamente, todas não, mas boa parte, eram em cima dos movimentos do breakdance, né? Ele se inspirou nessa arte, nessa manifestação do movimento hip hop para construir as suas pinturas, o seu trabalho, né? E ele foi um importante nome do grafite. É importante pensar que o Keith Haring, ele foi um nome importante do grafite, mas que por um momento ele se manteve afastado do movimento do grafite. Por quê? Porque o grafite, ele só acontece se estiver na rua, certo? A gente citou também o Alex Vallori, que ele trouxe na década de 80 o grafite aqui para o Brasil, infelizmente ele já faleceu,
Mas ele trouxe uma inovação, porque ele foi para Nova York, viu como eram produzidos os grafites e trouxe essa linguagem aqui para o Brasil, certo? Falamos também como o grafite, ele humaniza as cidades, não é verdade? A partir do momento, dentro do século XXI, que a gente tem aquelas cidades que elas são muito construídas, muito cinzas, né? E vem uma manifestação artística como o grafite e coloca cor e dá um outro significado para várias áreas que inclusive eram marginalizadas na cidade, né? Para os trens, né? Para as estações de metrô, de trem, para as estações de ônibus, para os muros, para os prédios. A gente tem uma humanização, uma relação mais humana com a estrutura física da cidade, tá? Os primeiros grupos, eles se restringiam a palavras, depois eles foram desenvolvendo mais, tá? Foram desenvolvendo esse estilo, né, que é mais vinculado aos logotipos, tá? E podemos dizer que a grande força do grafite está no fato de ser uma arte livre, uma arte para todos, né? Transforma a cidade num museu a céu aberto, tá? O grafite, ele interage com outros elementos da cidade, então se tiver uma propaganda, se tiver um letreiro, se tiver um cartaz de procura, se qualquer coisa que tiver na cidade, portas, janelas, outdoors, ele vai se comunicar, inclusive com outros grafites, com outras pinturas já feitas na cidade. É uma arte efêmera, ele não está dentro da galeria e vai ficar lá por muito tempo. Não, ele está numa parede. Então, a prefeitura, o poder público, o poder privado, né, outro grafiteiro, eles podem modificar ou simplesmente apagar o grafite de um dia para o outro. Eu posso fazer o grafite hoje, amanhã ele já está apagado. Então, é uma arte efêmera, tem uma curta duração, tá? E ele passou a ser interesse, né, de vários fotógrafos, eles registram isso pelas cidades. O grafite, ele conseguiu se desprender do movimento hip hop, então várias pessoas que produzem grafite na atualidade, eles não fazem parte do movimento hip hop também, né? Nós temos aqueles que fazem e que tem toda uma lógica, e temos aqueles que não fazem, certo? Nós também falamos que o movimento hip hop, ele faz parte de uma cultura de periferia, né? Então ele eleva essa questão da cultura da periferia, tá? É muito importante porque a música, a dança, o teatro está presente na cultura da periferia como forma de transmitir conhecimento, de falar sobre a sua realidade, né? De expor outras pessoas, levar arte para outras pessoas, tá bom? E por último, nós falamos sobre as letras e as escrituras, né? De como elas surgem, né? Como o nosso alfabeto surge lá com os sumérios há 5.000 anos. Os tipos de alfabeto que surgem a partir daí, o grego, o cirílico, o latim. Nós temos também alguns outros alfabetos que não são vinculados a essa questão do nosso alfabeto tradicional. Nós falamos um pouquinho sobre a questão da linguagem, né? Da linguagem oriental, como China, Japão, Coreia. Lá na China, no Japão, na Coreia, eles têm essa questão importante com os calígrafos, com os escribas, e eles transformaram a arte de escrever em arte decorativa, né? Eles são socialmente muito bem aceitos, tá? Outra coisa que a gente falou também, que é muito importante, é que as letras, elas foram muito resultado das técnicas utilizadas para desenhar. Técnicas diferentes fazem letras diferentes desses primeiros textos. O que aconteceu depois? Primeiro a gente tinha tábuas de cerâmica, posteriormente nós tivemos folhas, né? Falamos do papiro. Mas assim, o que é importante a gente saber? É que até um determinado momento, poucas pessoas sabiam ler e escrever, transcreviam e era tudo manual. Quando Gutenberg desenvolveu o que a gente chama de tipógrafo mecânico, onde ele tinha tipos móveis que ele dispunha dentro de um gabarito e fazia uma página, né, para imprimir, a partir desse momento a gente conseguia reproduzir letras, certo? Palavras, frases, textos, em mais de uma cópia, tá? Uma coisa interessante é que ele utilizou como referência as letras romanas, decorativas romanas, tá? De lá para cá, muitas letras foram inventadas, muitas tipografias, muitas caligrafias, e o grafite, ele abriu novas possibilidades e novas portas para que essas letras elas pudessem ser inseridas em uma forma, uma manifestação artística, certo? A gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida pode me procurar, viu? Tchau, tchau.